No Brasil, a relação entre quem emprega e quem é empregado é cheia de regras, né? E elas existem para tentar trazer equilíbrio e justiça. Hoje a gente vai mergulhar em 3 princípios que são a base de tudo, que protegem os direitos no ambiente de trabalho. Essa análise, aliás, é baseada no excelente conteúdo do projeto Café com CLT, do professor Cairo Júnior. Então vamos lá? Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender por que a realidade do dia a dia no trabalho pode valer mais que um contrato assinado. Depois, a gente entra na regra da igualdade. Na sequência, vamos descobrir quais são as leis que servem de alicerce para tudo isso. E para fechar, a gente amarra tudo e vê qual o impacto real disso na nossa vida. Vamos começar com uma situação que muita gente já deve ter se perguntado. Imagina só, o contrato diz uma coisa, mas na prática, no dia a dia, a função é outra, o horário é outro. E aí, o que vale mais? A resposta para essa pergunta nos leva direto para o nosso primeiro grande princípio. E aqui está ele, o princípio da primazia da realidade. A ideia é bem simples, mas é extremamente poderosa. No direito do trabalho, a verdade dos fatos, aquilo que realmente acontece na rotina, vale mais do que qualquer papelada, do que qualquer documento formal. Isso quer dizer que o contrato de trabalho é o que os especialistas chamam de contrato realidade. A validade dele não vem só da assinatura, mas dos fatos concretos do cotidiano. Se a prática é uma e o papel diz outra, é a prática que a lei vai considerar. Esse exemplo aqui deixa tudo bem claro. Pensa numa pessoa que bate o ponto registrando 8 horas de trabalho, porque foi a instrução, mas na verdade fica lá trabalhando por 10 horas. Se for possível provar essa jornada maior, é ela que vai valer para a lei. E isso garante, por exemplo, o pagamento correto de horas extras. No fim das contas, o que importa é a verdade do que aconteceu. E o mais legal é que essa ideia tem o respaldo do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 12, que é um entendimento já consolidado do tribunal, diz que os registros oficiais, como a carteira de trabalho, não são uma verdade absoluta. Eles criam uma presunção juris tantum, que é um jeito chique de dizer válido até que se prove o contrário. Ou seja, esses registros podem sim ser questionados com provas que mostrem qual era a realidade de fato. Bom, agora vamos para o nosso segundo pilar, que é a regra da igualdade. Aqui a lei deixa bem claro o compromisso com a justiça, sabe? A ideia é garantir que ninguém seja tratado de forma diferente por motivos que não tenham absolutamente nada a ver com a sua capacidade profissional. A nossa Constituição Federal é muito direta nesse ponto. Ela proíbe qualquer tipo de tratamento diferente por causa de sexo, idade, cor, estado civil, enfim, qualquer forma de preconceito. O objetivo maior é promover o bem de todo mundo. E para a gente entender a força desse princípio, vamos pensar numa situação bem delicada. O que acontece se uma pessoa com uma doença grave, que pode gerar algum tipo de estigma, é demitida? A lei tem uma resposta bem específica para isso. E aqui está o pulo do gato. O TST já estabeleceu que, num caso desses, a demissão já começa sendo vista como discriminatória. É uma presunção. Quer dizer, é a empresa que vai ter que provar com fatos que a dispensa teve um motivo justo e que não teve nenhuma relação com a doença. O jogo vira. O ônus da prova é invertido. Outro exemplo bem prático, pedir ou não a certidão de antecedentes criminais. O TST também já definiu critérios para isso. É considerado legítimo para funções que exigem uma confiança muito grande, como cuidadores de crianças ou idosos, bancários ou quem trabalha com armas. Mas se não tiver uma justificativa clara na natureza da função, essa exigência pode ser considerada um ato discriminatório e, portanto, ilegal. Chegamos agora na base de tudo. Pensa nesses princípios como a fundação de um prédio. São eles os princípios constitucionais que sustentam todas as outras leis trabalhistas. Eles são inegociáveis e servem como um guia para todo o sistema. Esses valores que estão na Constituição funcionam como uma bússola. Dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, igualdade. Isso não é só um discurso bonito, não. São ordens diretas que definem como as regras do jogo devem ser aplicadas para todo mundo no Brasil. E essa situação aqui resume a essência de tudo perfeitamente. No fim do dia, no centro de todas essas leis está o respeito fundamental pela pessoa que trabalha. A lei trabalhista existe para garantir que o lado humano nunca seja deixado de lado na relação entre o capital e o trabalho. E agora a gente chega na nossa conclusão. Afinal, por que esses princípios, que às vezes parecem tão abstratos, são tão importantes na prática, no dia a dia de quem trabalha? Resumindo, é como se tivéssemos um verdadeiro kit de ferramentas para a justiça. A primazia da realidade, que garante que a verdade dos fatos prevaleça.
a não discriminação, que assegura um tratamento justo e igualitário, e os princípios constitucionais, que funcionam como a proteção definitiva, colocando sempre a dignidade humana em primeiro lugar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Como é que esses três conjuntos de princípios, atuando juntos, conseguem criar um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado? A resposta para essa pergunta mostra o verdadeiro tamanho do impacto do direito do trabalho na vida de milhões de pessoas e, claro, na sociedade como um todo.